Irmãos, podem se sentar e abram em Romanos 1. O livro de Romanos, irmãos, um livro que o apóstolo Paulo fala com uma igreja que tem um grupo diferenciado de pessoas, né? Formado por judeus, por gentios, pagãos, claro, todos convertidos, né? E ele inicia, vamos iniciar o texto no verso 16, depois que ele faz a saudação, se explica ali o porquê que ele não conseguiu ainda estar presente, mostrando dificuldade, né? O combate que o cristão tem para exercer a fé. Mas ele diz no verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então veja que ele, contudo, né, com toda a dificuldade, com todas as lutas que se levantam na vida do cristão, ele diz, eu não me envergonho. E nós também, irmãos, não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus, porque esse Evangelho que nós vivemos e que cremos e que pregamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na sequência do texto, irmãos, ele vai por um caminho, vai falar de pecado e condenação, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, até essa parte aqui, o que dá a entender, né, irmãos, é que todo homem incrédulo, ele não tem desculpa. Então, é muito comum vocês verem pessoas debatendo sobre a fé, comparando religiões ou até comparando a existência de Deus, né, argumentos da existência de Deus com argumentos de que Deus não existe, né, pela ciência. É muito comum as pessoas entrarem em debates desse tipo. E a palavra vem dizendo aqui, nessas palavras, que só pelas coisas que são criadas, só por isso o homem ele já não tem desculpa. Mas ele vem dando exemplos aqui em que muitos criaram deuses para si. Dá exemplo aqui de aves, né, imagem de homens, imagem de aves, imagem de répteis, quadrúpedes. Antigamente, na época das escrituras lá do Velho Testamento, né? Tem vários trechos que falam sobre isso. Até o próprio povo de Israel fez um bezerro de ouro, né? Quando o anjo apareceu lá no Monte Sinai dando a lei. Mas até hoje, irmãos, muitos questionam, né? Tem lugar em que o evangelho não foi pregado, mas lá tem um Deus elefante, tem lá um Deus macaco, um Deus com cabeça de cachorro, que é um homem com corpo de homem, cabeça de cachorro. Então, os homens, muitas vezes eles criam deuses, alguém para servi-los, mas muitas vezes não existe nenhuma preocupação deles procurarem conhecer o Deus verdadeiro. Uma busca em conhecer o Deus verdadeiro. Existe muitas vezes um comodismo. A pessoa ela vai pelo caminho mais fácil. Então, ele vai dar mais alguns argumentos aqui. Né? Ele diz no verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E por isso, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre... Então, se você não prestar atenção no que está escrito aqui, você pode entender errado achando que Deus fez isso com o homem. E, na verdade, o que a palavra está mostrando aqui é que quando você busca a verdade, você está buscando com sinceridade a Deus, você tem um cuidado de Deus sobre você. Mas quando você anda por si mesmo, você entrega o seu próprio coração, entrega as suas próprias vontades. Você não tem nenhuma reverência, nenhum temor de Deus. Então é o que o texto está dizendo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Como se no momento em que o homem existe dentro dele uma vontade de fazer o bem, de conhecer a Deus, ele tivesse a graça, o poder de Deus ainda derramado sobre ele. Então uma pessoa que quer a verdade, uma pessoa que procura a verdade, ela vai ter um encontro com a verdade. Por quê? Porque Deus quer que ele tenha um encontro com a verdade. Mas a partir do momento que a pessoa não se importa nem um pouco em conhecer a verdade, essa pessoa ela é entregue às suas próprias vontades. E o coração do homem é possível, irmão, qualquer coisa. E ele vai dar um exemplo aqui.
Verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens, com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha, então os irmãos percebem que ele dá uma ênfase no homossexualismo primeiro. Depois ele vai falando de outros pecados em que o homem que não se importa com a existência de Deus, o homem que não liga para a autoridade, para o poder de Deus, para as leis de Deus, ele é entregue. É entregue. Então, quando você olha para o mundo no dia de hoje, e você vê a injustiça, a imundície, ganhando as escolas, invadindo os lares, a pureza das crianças, é isso que está acontecendo. Então, nós vemos que uma pessoa, ainda que esteja servindo a Deus através de uma seita, com doutrinas de demônios, ainda que essa pessoa esteja servindo aqueles que não são deuses, mas são anjos, mas o coração dela, o desejo dela é de buscar o que é verdadeiro. É uma coisa. Ainda ali existe algum temor, existe ali algum desejo de fazer o que é certo, mas muitos hoje se entregaram aos seus próprios corações. Uma palavra mesmo diz, o seu Deus é o seu ventre, é o jeito que eu quero, é o que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo, então eu vou fazer. Então, ela inventa para ela um Deus que quer fazer o que o coração dela se agrada. E aí ela vai e vai fazendo as coisas que o coração enganoso do homem deseja. Então, quando nós vemos, irmãos, olhamos para o mundo nos dias de hoje e vemos o quanto tem de pecado, de coisa torpe, de coisa tenebrosa acontecendo. Tem as irmãs que são professoras aqui. Eu tenho certeza, eu não sei a idade dos alunos das irmãs. São pequenos, a irmã, né? Mas os professores que dão aula para os mocinhos, eles já estão vendo crianças que nunca nem deviam estar pensando em namoro, que deviam estar pensando em pipa, em videogame, em carrinho, em brincar de boneca, já estão dizendo que são do sexo oposto. Há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu estava aprendendo violão, né? Aí onde eu ia, eu levava meu violão. Aí eu sentei lá no condomínio da minha mãe e comecei a tocar violão lá, um louvor, outro louvor, e começou a rodear de criança. E no meio das crianças tinha uma criança de cerca de uns 10 anos, era um menino, mas com roupa de menina, andando com as outras crianças ali. E como se fosse uma coisa normal, um menino de saia. E eles começaram a rodear ali, que legal, me ensina a tocar o violão e tal. E eu observando aquilo. Então, os nossos filhos, nossos jovens, as nossas crianças estão crescendo e estão participando nas aulas, né, em comunidades, com pessoas que se entregaram ao seu coração. Então, tem muitos casais hoje que dizem assim, não, eu já falei para o meu filho que ele vai ser o que ele quiser. Quer dizer, já despertou no coração da criança a liberdade do coração dela a fazer o que der na telha, o que der vontade de fazer. E nós sabemos, irmãos, que esse mundo ele tem um príncipe. Esse mundo material, ele é regido pelo mundo espiritual. Não é só o mundo material. A natureza humana, ela foi contaminada com pecado. A natureza humana, ela é inclinada ao pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele não veio consertar esse mundo, irmãos. A palavra do Evangelho não ensina isso. O Senhor Jesus não veio consertar o mundo. Não veio. O Senhor Jesus Cristo veio resgatar aqueles que vão crer na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo veio trazer a verdade em que Paulo disse, eu não me envergonho. E hoje, irmãos, essa palavra ela é tão... Irmãos, ela é tão perfeita para nós, porque eu não me envergonho. Porque hoje, irmãos, guardar e reafirmar a nossa fé, para muitos já é vergonha. Hoje ainda temos liberdade de falar essas palavras e postar depois na internet.
essa gravação, mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Não sei como vai ser amanhã. Então veja, ele começa falando de homossexualismo. Eles foram entregues a coisas abomináveis, mulher com mulher, homem com homem, torpeza, coisas abomináveis. Mas não para só nisso. Veja que a entrega dos corações a esse tipo de coisa, ou melhor, a entrega à própria vontade, vai produzir vários outros males. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. São coisas todas que são abomináveis. São coisas em que Jesus Cristo nos ensina a deixar. Assim como uma coisa é pecado, a outra coisa também é pecado. Mas por que a ênfase em falar do homossexualismo aqui? Porque hoje isso é uma bandeira que foi levantada. Existe uma bandeira muito grande. E o mundo hoje está rodando em torno disso. A política hoje ela está tão, dizem, polarizada, né? O que é polarizada? É o polo negativo e o polo positivo, né? Eles se opõem, se dispersam, né? Não tem um meio termo, ou é de um lado ou é do outro. Muito por causa do homossexualismo. Onde se definiu que um lado é de um, o outro lado é do outro. E aí existe todo um trabalho para dividir o povo, para dividir as pessoas. E o cristão, irmãos, ele está separado. O cristão, a palavra do Evangelho nos mostra em Lucas 9, vamos lá, o que o Senhor Jesus traz para nós. Verso 23, e dizia a todos, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que é negar-se a si mesmo? É justamente o contrário de ser entregue aos seus corações. Então, o que o Senhor Jesus, aqui como Filho de Deus, mas para nós, o próprio Deus e Senhor das nossas vidas, o que ele está dizendo? Se alguém quiser me seguir, não vai andar segundo o seu coração. Vai deixar o seu coração de lado e vai me seguir. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si. O que é negar-se a si mesmo? É o que o meu coração quer. Tome a cada dia a sua cruz e... O que é tomar a sua cruz? O que aconteceu com Jesus quando ele tomou a cruz dele? Ele foi morto. Então, o que ele está dizendo? Morra, pega o seu coração, tudo que ele deseja, que ele quer, e crucifique. E crucifique. Então, muitas pessoas querem argumentar, não, mas olha, eu nasci assim. Irmãos, eu conheci gente que nasceu já ladrão. Meu vizinho de porta, quando eu era criança, ele era um ladrão. Menininho, criança. Ele roubava nossos brinquedos. Quando você vacilava, ele escondia. Ele roubava. Ele entrou na minha casa um dia que a gente saiu e estava mexendo nos meus brinquedos quando a gente chegou. Ele estava lá dentro. E assim, irmãos, um nasce com uma tendência a um pecado. Um é mentiroso. Tem gente que é uma palavra e uma mentira. Está sempre contando vantagem, sempre contando mentira. Sempre tem uma história mais cabulosa, mais espetacular que aconteceu na vida dele. Vai sempre ter. Então o homem, ele tem mesmo, de nascença, muitos pecados. E pode ser mesmo que ele tenha lá uma tendência. Pode ser que até seja um problema fisiológico. Até ele encontrar Jesus. Se o coração dele tiver um interesse, como diz a palavra, de conhecer a Deus, ele vai ter essa oportunidade, irmão. Ele vai ter. Ele vai encontrar com Jesus. E a palavra de Jesus para ele vai fazer sentido. Ele vai falar, opa, isso daqui eu vou ter que deixar. Opa, isso daqui eu vou ter que deixar. Isso aqui também eu vou ter que deixar. Então, a renúncia é o pecado, seja ele qual for. Ah, mas a sociedade hoje bate palma. Ah, mas a sociedade hoje diz que não pode falar, que não... Irmãos, antes vale mais, convém mais a mim falar a palavra de Deus, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Foi o que Pedro disse, quando proibiram ele de falar do nome de Jesus. Proibiram, falaram, você está proibido, tá? Ó, vou deixar você embora, mas a partir de agora não quero mais te encontrar falando desse nome. Ele falou, o que importa mais, obedecer a Deus ou aos homens? Então, nós não vamos a partir de agora selecionar o que nós vamos pregar. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos falar a verdade. Então o homossexual vai ter que renunciar e vai ter que deixar o coração dele, as vontades dele, para andar com Jesus. Se ele quiser, irmão. É só se ele quiser. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e... Assim é o invejoso. Assim é o mentiroso. Assim é o infiel nos contratos. Assim é toda aquela lista ali que nós lemos e mais um pouco.
distribuído aqui no Evangelho, a gente vai entendendo. A falta de misericórdia, como nós ouvimos na pregação. Já pensou? Um irmão e uma irmã com vestes, com sobriedade, com perfeição no falar, assíduo, está sempre nos cultos, na casa dele só toca louvor, mas não tem misericórdia. Bem-aventurados os que têm misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. E quem não tem misericórdia, irmão? Não negocia a si mesmo. Foi a pregação do último culto. Então os irmãos percebem que a gente olha para algo grotesco, como o homossexualismo, é grotesco. A pessoa vai ter que renunciar para andar com Jesus e receber a vida eterna. Mas coisas menores, que para nós são menores, também não servem, não cabem para nós. Como nós lemos aqui. E ele diz, né? Verso 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, Então ele está falando de duas vidas. Ele está falando da vida nesse mundo, que ele disse para a gente renunciar, e ele está falando da vida eterna. Então a palavra do Evangelho vem nos trazendo a boa nova do reino. Qual que é a boa nova de Jesus? Vida eterna, salvação. Então, nós colocamos isso numa balança e tomamos a decisão. Então, nós temos que ser convencidos, irmão. Essa palavra para nós mostra que nas coisas mínimas nós temos que renunciar. As coisas mínimas. Glória a Jesus. Em João 3, irmãos, 3, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, crucificado, né, irmãos? Assim como Moisés, para que os homens do deserto ali não fossem mortos pela picada das serpentes, porque foram condenados ali, picados pelas víboras, foi levantada uma haste com uma serpente ali. E o povo de Israel ia lá e se prostrava na frente dessa serpente, e por um momento eles não morreram. Morreram depois, né? Foram todos mortos no deserto. Mas aí ele lembra desse texto, falando com um príncipe dos judeus, e diz, e assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma forma, olha para Jesus, aceita a mensagem de Jesus, o convite de Jesus, e aí você vai ter a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então muita gente não entende isso. As pessoas entendem que Jesus está vindo condenar as pessoas. E dá a impressão, muitas vezes, que o crente fica condenando as pessoas. Então dá a impressão que essa pregação aqui de hoje é uma pregação retrógrada que está condenando os homossexuais. E não é isso. Nem os homossexuais, nem os avarentos, nem os idólatras, nem os fornicadores, nem ninguém. A palavra só está dizendo que todas essas pessoas estão seguindo os desejos dos seus corações e estão caminhando para aquilo que todas elas já sabem. Qualquer pessoa que você perguntar, falar assim para ela, qual que é a certeza que você tem da vida? Ela vai falar a morte, se ela não tiver fé em Jesus. Ela vai falar a morte. Uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer, eu vou morrer. É isso que as pessoas falam. A mensagem do Evangelho vem trazendo uma revelação, dizendo que além da morte da carne, também existe a morte, a segunda morte. E que também existe a vida eterna. O Senhor Jesus traz a novidade, um lugar especial, um lugar de alegria, um lugar de paz. Ele fala, eu não vim condenar, eu vim dar vida, que é o que nós lemos agora. E o verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é ele vai condenar, a pessoa já está condenada. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho, porque o nome de Jesus é a ressurreição e a vida. Porque o nome de Jesus nos livra da morte. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram, ou seja, deixaram o coração à vontade. Vou fazer o que meu coração manda. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, eu conheci Jesus. Jesus é verdadeiro. Só que Jesus, ele quer mudar a minha atitude, quer mudar o meu jeito de ser, meu jeito de pensar. O Senhor Jesus quer uma transformação na minha atitude, nos meus atos. Eu preciso agora manifestar uma transformação. Eu tenho que ser como ele. Eu não posso mais andar no pecado. Então eu vou ter que deixar, vou ter que renunciar. E a pessoa começa a fazer as contas. Eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Ela vai percebendo as coisas que ela faz. Isso aqui não convém mais. Isso aqui não convém mais. Tá, mas eu não tenho atração nenhuma. Por exemplo, o homem fala, eu não tenho atração nenhuma por mulher. Fica sem mulher, fica sozinho. E a mulher?
eu não tenho atração nenhuma por homem. Fica sem homem. Vai dar fruto. A palavra diz que vai dar mais fruto para Deus se fizer isso. Mas não. Aí a pessoa quer inventar um evangelho, fazer do jeito que ela quer para agradar o coração. E assim são vários outros pecados, irmãos. Vários outros. A pessoa quer mudar a verdade de Deus para fazer aquilo que é o desejo do coração. E isso não vai dar certo, irmãos. De forma nenhuma. Então, para concluir aqui, irmãos, em João 14, ele começa em João 14 falando justamente que ele foi preparar um lugar, né, uma promessa maravilhosa, fala que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E no verso 27 ele diz, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então o Senhor Jesus, ele diz para aquele que crê, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu deixo a minha paz. Não é a paz do mundo, não é, irmãos. É no meio de tribulação, é no meio de perseguição. Porque para ser de Jesus, nós vamos conviver nesse mundo com pessoas que não querem saber de Jesus. Nós vamos muitas vezes trabalhar, conviver, até dentro de casa. E temos que manifestar a luz de Jesus Cristo e ensinar a verdade, irmãos. Todo aquele que quiser a salvação tem que deixar o pecado. Tem que deixar o engano, negar-se a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer então, irmãos?